Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falarmos do Flamengo. No vídeo de agora a gente vai falar sobre o mini estádio. Muita gente me questionou sobre isso quando eu fiz a entrevista com o Alfredo Sampaio. Apuramos informações e vamos trazer para vocês no vídeo de agora. Vamos falar também sobre a seleção brasileira, atualização envolvendo Rafinha, lesão confirmada, será cortado da seleção brasileira? Nós falaremos sobre isso. Tem informação também sobre o presidente da CBF. Acabei de receber mensagem aqui, uma fonte muito confiável mandou uma informação bacana sobre o presidente da CBF e a gente vai trazer aqui para vocês. E Gonzalo Plata chorando na Copa do Mundo. Como assim? Pois é, a gente vai trazer também essa informação. Mas antes, galera, tem uma ótima notícia para vocês que gostam de fazer aquela fezinha lá na KTO. Durante essa Copa do Mundo, muita coisa acontecendo na KTO, vários odões, como a gente gosta de chamar. E hoje é dia de Trunfo KTO. O que é Trunfo KTO? Pois bem, o Trunfo KTO é uma coleção de cartas premiadas disponível durante a Copa. Todos os dias os usuários podem acessar a KTO, aplicativo, e lá você vai abrir um pacote e revelar uma carta surpresa com recompensas. E todo dia tem uma carta esperando por você na KTO. É só abrir e descobrir qual prêmio caiu para você. Pode ser prêmio de até 10 mil reais, galera. Pois é. Corre para o site da KTO, vou deixar o link aí na descrição e repito, baixe o aplicativo, é de graça, iOS, Android, de graça, você não vai pagar nada e vai facilitar demais a sua vida. Reconhecimento facial, é super rápido, tá? Inclusive esse Trunfo KTO, a graça é justamente descobrir qual recompensa vai aparecer na sua carta. Então, corre para a KTO depois de assistir ao nosso vídeo. Galera, atualização sobre Rafinha, tá? No último vídeo a gente havia dito que a imprensa espanhola havia noticiado que ele estava fora da Copa, ruptura de músculo, mas a CBF emitiu um comunicado oficial desmentindo essa informação e trazendo a atualização sobre o Rafinha. E a CBF disse o seguinte: o atleta Rafinha passou neste sábado por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo acompanhado pela equipe médica da seleção brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível. Pois bem, lesão confirmada, o jogador está fora do jogo contra a Escócia, quarta-feira, dificilmente fica à disposição do jogo do dia 29. Por que eu falo dia 29? Independentemente da seleção brasileira passar em primeiro ou segundo, o jogo será no dia 29. O que muda é o horário e também a logística. Se passar em segundo, a seleção brasileira vai ter que ir para o México, para Monterrey, no México, onde será disputado o jogo às 10 horas, horário de Brasília. Caso passe em primeiro, a seleção brasileira continua nos Estados Unidos e o jogo será disputado em Houston, 2 horas da tarde, horário de Brasília, tá? Mas o Rafinha tá fora. E aí a dúvida é, quem ele vai botar na vaga do Rafinha? Eu vejo 3 opções: Luiz Henrique, Ryan e até mesmo o Endrick. Vou ser muito sincero, acho que ele vai escolher o Luiz Henrique e eu também escolheria o Luiz Henrique. Acho o Luiz Henrique um baita jogador, deixaria Ryan e Endrick para mudar jogo, digamos assim, durante o segundo tempo, porque o Ryan entrou no último jogo e entrou muito mal, embora o Luiz Henrique, quando começa como titular, não vai tão bem como ele vai entrando no segundo tempo, mas eu não vejo o Endrick fazendo essa função. Então, das 3 opções, eu escolheria Luiz Henrique. E você, escolheria quem? Pode comentar à vontade aí. E sobre a informação que eu falei para vocês, tá? Uma pessoa me mandou mensagem assim. Vamos lá, deixa eu ver. Vou te contar uma que eu vi. Usa se você achar que vale. Só não fala o meu nome, pelo amor de Deus. Aí eu falei, claro, manda aí, o que é? Aí ele, assim que acabou o jogo entre Brasil e Haiti na Filadélfia, um grupo de torcedores parou no lobby do estádio para ver quem descia pelo elevador dos VIPs. A maior festa foi quando desceram alguns campeões do mundo: Rivaldo, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Kaká e Bebeto. Mas a cena mais surpreendente foi quando desceu o Sami Chaude, presidente da CBF, que teve a vida privada exposta recentemente. Ele saiu do elevador e já se caminhava para a saída quando um grupo de uns 30 torcedores começou a gritar: presida, presida, deu autógrafo e tirou fotos. Nem ele esperava. No dia seguinte, no caso ontem, né,
voltou a ser assediado positivamente no aeroporto da Filadélfia, onde pegou um voo comercial para Orlando. Na semana anterior, o dirigente havia se afastado do ambiente da seleção por causa da repercussão das publicações a respeito da sua vida pessoal. Uma semana e uma vitória da seleção depois, eis o que acontece. O cara está sendo aclamado por torcedores. É o que eu falo, galera. Nada, olha só, eu não estou aqui para comentar a vida pessoal do cara, se ele fez aquilo que o Dias divulgou ou não. Estava sendo achincalhado. A bola entrou, seleção brasileira venceu, pronto. Já está caindo na graça do povo novamente. E assim, brincadeiras à parte, eu quero fazer um elogio ao Sami Chaldi, porque ao menos ele está tentando mudar o futebol brasileiro, se reunindo com os clubes brasileiros, mudando presidência da arbitragem, do comitê de arbitragem. Está tentando, está estreitando o laço com os clubes. Ele pelo menos está tentando. Melhor do que o antigo presidente que nem tentar estava fazendo, né? Dito isso, galera, vamos para a próxima informação que envolve o Flamengo. O Flamengo vai concluir mini estádio até 2027 e projeta quadra de futebol de salão no Ninho. A gente já havia feito uma entrevista aqui com o Alfredo Sampaio, ele falou sobre isso, de botar a quadra de salão no Ninho, falando que o Flamengo vai aumentar ainda mais o foco no futsal, que é onde você consegue achar bons jogadores, e de fato é isso. Vários jogadores na história do futebol saíram do futsal. O mais recente, por exemplo, quando a gente lembra assim, o Richard Rios, o Flamengo encontrou no futsal da Colômbia. Aí ele veio para o Flamengo, não teve muito sucesso, Guarani, Palmeiras deslanchou, hoje está no Benfica e jogando na seleção colombiana. E por falar em seleção colombiana, só um OBS aqui, o Gonzalo Plata, chorando bastante depois do empate da seleção do Equador com o Curaçao em 0-0, o goleiro do Curaçao, nossa, agarrou muito. E para a seleção equatoriana continuar na Copa, precisa vencer a Alemanha na última rodada, por isso que o Gonzalo Plata estava chorando, e arrisco a dizer que a seleção equatoriana será eliminada, pelo que eu venho acompanhando da Alemanha, e aí o Gonzalo Plata retorna ao Flamengo, tá bom? Mas falando de Flamengo, após anos de obras, o Flamengo projeta concluir o mini estádio no Ninho do Urubu até o segundo semestre de 2027. O clube aguarda a liberação de uma verba de lei de incentivo, mas pode abrir mão disso para finalizar o projeto antes. A previsão é de conclusão entre julho e agosto de 2027. Esse é o campo 10 do CT, que já tem infraestrutura do gramado pronta, restando apenas o entorno. O local está em obras desde 2024 e receberá partidas de sub-20 e também do futebol feminino. Ele terá capacidade para 4.500 pessoas. O projeto inicial da diretoria anterior era de cerca de 2.000. Haverá também refletores para iluminação, possibilitando partidas à noite. Parabéns ao Flamengo por isso. Isso aqui é um trecho da matéria do GE, mas é algo que a gente já havia apurado e trazendo informação, até mesmo com o Alfredo Sampaio aqui na entrevista que a gente fez. Tá bom, galera? Bom, uma ótima atitude aí da diretoria do Flamengo. Eu acho que quanto mais estrutura, melhor. Querendo ou não, quando você tem uma estrutura de altíssimo nível, isso atrai ainda mais jogadores de altíssimo nível. Rafinha fora da Copa por conta da lesão muscular. Rapaz, vamos falar sobre isso. Embora não esteja vivendo um grande momento, mas querendo ou não, é um jogador importante para a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Agora é oficial, Rian Roberto deu a canetada no contrato com o Shakhtar. E tem também José Boto criticando a contratação, a convocação de Neymar na seleção brasileira, galera. Pois é, José Boto, rapaz, foi mesmo pro pau e falou a verdade, ou melhor, falou o que ele pensa. E a gente vai trazer todas essas informações no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua ajuda, qualquer ajudinha será muito bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante. Vamos para as informações. Rapaz, eu tô gravando esse vídeo aqui pós-jogo da Holanda. A Holanda ou Laranja Mecânica, 5-1 na Suécia e jogando muita bola. Olha, olho na Holanda, hein? Que pode ser adversário da seleção brasileira na próxima fase. Ah, mas a Holanda ficará em primeiro. Beleza, o Brasil pode ficar em segundo. Então, de olho na Holanda, galera. Amassou a Suécia e meteu logo 5-1. E por falar em seleção brasileira,
Só uma atualização envolvendo o Neymar, ele treinou em Nova Jersey e fez trabalho com bola com Alexandro, lateral esquerdo, inclusive lateral esquerdo do Flamengo. A expectativa é de que o craque esteja à disposição da seleção brasileira para o jogo de quarta contra a Escócia. Neymar tem trabalhado em 2 períodos, além dos treinos em campo, faz exercícios na academia na parte da tarde. Bom, eu vou falar aqui o que eu falei mais cedo no SBT. A minha maior curiosidade é como encaixar Neymar nessa seleção brasileira. Ele não faz o que o Paquetá faz dentro de campo, ele não faz o que o Matheus Cunha faz dentro de campo, ele não faz o que Vinícius Júnior faz dentro de campo e ele não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. Como encaixar o Neymar nessa seleção brasileira? Ah, mas o Rafinha vai ser cortado. Pois é a escada para o meu próximo assunto. A gente vai falar de Rafinha agora. Cortado ou não, não vejo o Neymar substituindo o Rafinha, tá? Tem Luiz Henrique, tem Ryan. Neymar não faz o que o Rafinha faz dentro de campo. E isso não é um demérito do Neymar, é apenas características diferentes, tá? Então, sobre o Rafinha, a imprensa espanhola, gente, soltou o seguinte: urgente, Rafinha está fora da Copa do Mundo. O atacante da seleção brasileira sofreu uma nova lesão na coxa direita, a mesma que já havia apresentado problemas durante sua passagem pelo Barcelona. Trata-se de uma ruptura muscular e a tendência é que ele não volte a atuar nesta edição do Mundial. Vou ser sincero, eu não tenho essa informação, repito, é da imprensa espanhola. O que eu sei é, não joga contra a Escócia, mas ainda está sendo avaliado e aí vão tomar uma decisão se tem tempo para ele se recuperar ou não. Acho até que a FIFA poderia rever essa situação, gente. Falei hoje também no SBT sobre isso. A gente vê um futebol cada vez mais físico, cada vez mais competitivo dentro de campo no ponto de vista físico. Os calendários no mundo, tá? Não é só no futebol brasileiro, exigindo cada vez mais dos atletas. A Copa do Mundo aumentando o número de jogos e também piorando a logística, porque são 3 países. Custava a FIFA rever isso no sentido assim, ó, a partir do mata-mata pode fazer uma mudança ou 2 por questão de lesão na lista. Lembrando, goleiro pode a competição inteira, jogadores de linha que não, até a véspera da estreia. Por exemplo, na última Copa do Mundo, eu estava lendo, a seleção brasileira perdeu Alex Telles e Gabriel Jesus durante a Copa por questão de lesão. Eu acho que a FIFA poderia valorizar o próprio produto e mudar essa regrinha aí, pelo menos é o que eu penso. Sobre Rafinha, a imprensa espanhola noticia isso, mas ainda não tem a confirmação da CBF. De fato, não vive um grande momento, acho até que poderia se tornar reserva, beleza, mas agradecer o corte dele, gente, aí eu acho demais, acho até desumano, tá? Porque estamos falando de um atleta que lutou a vida inteira para estar vivendo esse momento e tá lá na Copa do Mundo, aí você pede o corte, agradece, ainda bem que se machucou. Acho isso até desumano. Ó, galera, não tem mais volta, Rian Roberto assinou o contrato com o Shakhtar, publiquei a imagem em primeira mão lá nas outras redes sociais, Twitter e Instagram, @Vene Casagrande no Twitter, @Vene Casagrande no Instagram, e lá vocês vão poder ver essa imagem, ele assinando com o Shakhtar, o contrato dele, que ele seja muito feliz com a camisa do Shakhtar. O Flamengo vai receber 10 milhões de euros, uma parte vai para o Atlético Paranaense, porque tinha um percentual do jogador, e assim, vida que segue, foi bom para todo mundo, que ele seja muito feliz, já falei muito sobre isso, mas muita gente fica perguntando, forma de pagamento, uma parcela à vista e as outras 4 divididos aí num período de 2 anos, então, enfim, Flamengo fez o melhor, porque senão ia perder o jogador de graça. Ó, José Boto deu entrevista lá em Portugal e criticou a convocação de Neymar na seleção brasileira. O diretor do Flamengo criticou a presença de Neymar na convocação e citou a ausência de Pedro. Não entendo como é que um jogador que tem, sei lá, 2 jogos nos últimos 2 meses é convocado. E o Pedro, que tem 15 gols no Brasileirão, não é convocado. Essa entrevista foi ao Canal 11 de Portugal. José Boto está em Portugal desde o início das férias do Flamengo. Por lá ele vai ficar até a apresentação do Flamengo lá em Portugal. E só para quem não sabe, o Flamengo vai viajar, eu estou com o calendário aqui, dia 28, tá? 28 de junho, o Flamengo viaja para Portugal. Dia 3 de julho, Flamengo e River Plate.
3h30 da tarde, horário de Brasília. Dia 5/7, 5 de julho, viagem para Estóia, em Portugal. E aí no dia 8, o Flamengo enfrenta Lausanne, acho que é assim que se pronuncia, da Suíça, às 4h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 11, o Flamengo encara o Benfica, 3h30 da tarde, horário de Brasília. E no dia 12, volta para o Rio de Janeiro. E no dia 22 ou dia 23, contra a Chapecoense, o Flamengo joga pelo Brasileirão. Então, esse jogo contra a Chape será o primeiro depois da Copa do Mundo. Os jogadores que estão com as suas seleções não vão viajar para Portugal, mesmo se forem eliminados durante a Copa do Mundo, tá? Eles vão receber alguns dias de férias depois dessa disputa pela Copa do Mundo. Então, torcedor do Flamengo, você que quer o jogador do Flamengo tranquilo, em paz, sem se machucar, eu sei que você vai torcer para Uruguai ser eliminado logo, Colômbia ser eliminado logo, Equador ser eliminado logo. Será que para o Brasil ser eliminado logo você vai torcer? Espero que não. Vamos fazer a fezinha aí para a seleção brasileira conseguir esse hexa. É muito difícil. Nossa, é muito difícil. Eu vi a Holanda jogar hoje, venho vendo muitos jogos nessa Copa do Mundo. Vou te falar, gente. Ai, meu Deus, ainda tem gente que acredita muito. Ainda tem gente que pede o Neymar. Sabe-se lá como. Vamos falar também da atuação do Vinícius Júnior. Olha, se fosse outro jogador, tava todo mundo rasgando seda, rasgando elogios para o Vinícius Júnior. Mas como é o Vinícius Júnior, cria das categorias de base do Flamengo, um jogador que é revelação do Flamengo, muita gente prefere nem comentar. Mas nós aqui vamos falar, porque o Vinícius Júnior tem sido o cara da seleção brasileira durante essa Copa do Mundo. E a gente vai falar também sobre a mudança que o Ancelotti fez na equipe. Mudança essa que eu acho que dá um certo norte para o treinador italiano, que estava totalmente perdido. Mas a gente vai falar muito dessa atuação, repito, 3-0. Tem uma má notícia, que é a provável lesão muscular de Rafinha, mas que no fim das contas pode até ajudar o Carlo Ancelotti. E vamos falar também de Flamengo, como eu já disse aqui. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal Vene Casagrande cresce cada vez mais. Conto com a ajuda de vocês. Por falar em ajuda, se quiser dar aquela moral financeira, tem o Pix na descrição e tem também o hype. Você pode hypar o vídeo, isso é bacana demais. E assim o YouTube ele vai indicando o vídeo para mais pessoas se você ficar hypando o vídeo, tá bom? Vamos para as informações. Eu já vou falar de Flamengo, porque tem uma informação aí de mercado da bola envolvendo um jogador do Flamengo que está na mira de alguns clubes, e a gente vai trazer informação sobre isso. E tem também jogador do Sub-20 que já está confirmado no elenco para a viagem para Portugal para fazer aquela intertemporada. Eu acho que você, rubro-negro do outro lado, que está me assistindo agora, vai gostar. Mas deixa eu só dar uma pincelada aqui na seleção brasileira, porque é o seguinte, galera. A seleção brasileira venceu por 3-0 o Haiti. Eu, inclusive, acertei o placar. Para variar. Eu tenho sido o terror da galera aí no bolão, tá? O placar do jogo do Marrocos eu quase acertei, falei 2-2, mas no fim das contas acertei o resultado, que foi empate, e agora eu cravei 3-0. Eu esperava um 3-0. E por que eu esperava um 3-0? Na verdade, a gente estava até torcendo por um 3-0, porque o 3-0 é um placar que dá confiança à seleção brasileira, faz os jogadores ficarem mais confiantes, mas também não cria aquela falsa ilusão que está tudo certo. Porque se a seleção brasileira goleasse por 4, 5, até mesmo 6-0, todo mundo ia achar que tudo está ótimo, que está mil maravilhas, e não está tudo ótimo. A seleção brasileira está muito distante ainda das demais candidatas ao título da Copa do Mundo 2026. É só a gente olhar a Inglaterra, que chegou ali, digamos, na mesma prateleira que a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, mas fez uma estreia absurda diante da Croácia, jogando muita bola. E a seleção brasileira foi muito mal na estreia. Então, o 3-0 fica ali no equilíbrio, digamos assim. Inclusive, equilíbrio foi o jogo. Para mim, foi o que marcou a partida da seleção brasileira. Foi um primeiro tempo muito bom, fez aquilo que se imaginava. Claro, o Haiti deu 2 gols à seleção brasileira. O Haiti jogou de uma maneira que a seleção brasileira amou,
com a linha defensiva, um bloco alto. Duvido a Escócia, por exemplo, próximo adversário da seleção brasileira, jogar dessa maneira contra a equipe de Carlo Ancelotti, mas, diante do adversário, a seleção tirou proveito. Inclusive, méritos ao Ancelotti, que enxergou que o Matheus Cunha tem que ser titular nessa equipe. Eu gostei demais da movimentação do Matheus Cunha, porque ele não ficou como centroavante, tal como o Igor Thiago ficou contra o Marrocos. Ele toda hora se movimentava no meio e fazia uma triangulação pelo lado esquerdo ou fazia uma triangulação pelo lado direito. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Rafinha anulado, mas o Rafinha estava impedido ali. Então, gostei demais da atuação do Matheus Cunha. Gostei demais da forma como ele botou o meio de campo. Ele deixou o Casemiro na frente da zaga e adiantou o Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Ou seja, um homem como volante, os dois avançados ali fazendo a movimentação, lembrando que Bruno Guimarães e Lucas Paquetá se conhecem há muito tempo, que eles jogaram juntos no futebol francês com a camisa do Lyon. E o Vinícius Júnior, para mim, foi novamente o grande destaque, chamando a responsabilidade. Ele participou dos 3 gols da seleção brasileira. E jogando bola, chegando perto daquele Vinícius Júnior que a gente sabe que pode ser, que inclusive ele é com a camisa do Real Madrid. Por falar nisso, nos 4 gols da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior participou dos 4. E aí, gente? Na hora de marretar o cara de crítica, vocês fazem. E agora, não vão elogiar? Porque eu não estou vendo a imprensa. E eu vou falar por mim. Eu faço questão de elogiar o Vinícius Júnior. Pode não ser ainda aquele Vinícius Júnior que a gente conhece, mas pelo menos está batendo no peito e chamando a responsabilidade. Algo que muita gente pedia nele. O tal protagonismo, ele está pedindo. Ele está tentando ser o protagonista e até o momento ele é o protagonista da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Claro, é cedo, são 2 jogos, eu sei, mas pelo menos até agora ele é o protagonista. Bem longe do Rafinha, que saiu com dores musculares, mas enquanto esteve em campo, longe de chamar o protagonismo. Longe. Eu estou falando do Rafinha porque o Rafinha, na semana passada, em entrevista coletiva, se disse chateado porque o povo brasileiro não valoriza como as pessoas na Europa. Claro, Rafinha. O povo, a grande maioria do povo brasileiro só te assiste com a camisa da seleção brasileira. E com a camisa da seleção brasileira, o seu futebol é paupérrimo. Com a camisa do Barcelona, vai muito bem. E eu sou o cara que, inclusive, vem falando, não te tiraria do time titular, de forma alguma. Mas aprenda, Rafinha, ou você performa com a camisa da seleção brasileira e terá o reconhecimento que pode ter, ou vai ficar apenas nas críticas. Até o momento, super entendo quem pede a sua saída do time titular. Inclusive, com essa provável lesão muscular, é o que deve acontecer. A ver quem o Ancelotti vai colocá-lo na vaga, vai colocar na vaga do Rafinha, caso se confirme essa lesão muscular e o Rafinha não fique à disposição contra a Escócia. Inclusive, a CBF até emitiu um comunicado oficial sobre isso, e eu vou ler aqui sobre a questão do Rafinha, Prezados, boa noite. O atacante Rafinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos. Então fica aí a informação em relação ao Rafinha. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei da atuação no Paquetá. Eu acho que assim, é o copo meio cheio, meio vazio. Primeiro tempo foi bom, segundo tempo foi muito mal. Inclusive, no segundo tempo, a seleção brasileira finalizou apenas 2 vezes, enquanto o Haiti finalizou 7. E o jogo contra a Escócia vai ser muito difícil. Eu vi o jogo da Escócia contra o Marrocos. O Marrocos fez um gol logo no começo, o gol mais rápido na Copa do Mundo 2026 até o momento. E aí eu achei que a Escócia fosse sair mais pro jogo. Nananina não. Eles ficaram presos, continuaram presos na linha defensiva com 5, inclusive dificultou a vida do Marrocos. O Marrocos só venceu por 1-0. E aí, agora, a primeira colocação da seleção brasileira está ameaçada, porque vai depender do saldo de gols do Marrocos contra o Haiti, e eu acho que o Marrocos vai vencer, resta saber por quanto. Se eles fizerem 4, já passa a seleção brasileira, o que ia acontecer no jogo da seleção contra a Escócia. Primeiro, eu não acho que a seleção brasileira vai vencer facilmente a Escócia. Se vencer
e eu tenho o direito de duvidar até mesmo da vitória, até o momento que a seleção brasileira está longe de jogar um grande futebol. Então a seleção precisa vencer e o Marrocos não pode fazer um saldo elástico de 4-0, por exemplo. Então agora a primeira vaga está ameaçada. E lá na CBF as pessoas estão preocupadas com essa primeira colocação, não apenas por conta do adversário, que teoricamente será um adversário mais fácil, mas também pela logística. Porque se a seleção brasileira ficar em segundo colocado, o jogo será no México, vai mudar toda a logística, eles tinham se planejado para uma situação, vai mudar tudo, vai complicar a vida de geral, inclusive dos jornalistas, que estão lá acompanhando a seleção brasileira, questão de visto, logística extremamente complicada. Dito isso, galera, para finalizar nosso vídeo aqui, falar sobre o Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Daniel Thuram, zagueiro, 17 anos, destaque da categoria de base do Flamengo. O que aconteceu no treino de ontem? Ontem, na reapresentação do elenco profissional, o treino começou e o Daniel Thuram estava treinando com o Sub-17 para o jogo de hoje. Mas foram chamá-lo no meio do treinamento. Ó, vem para o profissional, você vai fazer parte do profissional durante esse período. Treinou no profissional, já foi avisado que ele ficará por lá, está fora do jogo do Sub-17 e vai viajar com o elenco do Flamengo para a intertemporada, que vai acontecer em Portugal, nos amistosos contra River Plate, Benfica e outro clube suíço. Então, gostei demais dessa postura. Para quem não conhece, o Daniel Thuram joga muita bola, um zagueiro, assim, embora ele tenha 17 anos, mas o porte físico dele chama atenção para a idade dele. Se ele tiver a cabeça no lugar, com certeza vai ter um futuro brilhante. Outro jogador que já é do time profissional, cria do Flamengo, Everton Araújo. Toda hora o Flamengo recebe uma sondagem / procura de um clube da Europa, do exterior, sondando a situação do Everton Araújo. Embora o Flamengo precise ainda fazer receita com venda de jogadores, a ideia não é vender o Everton Araújo. Claro, toda proposta é analisada, isso acontece com todos os jogadores. Se for uma proposta muito boa, arrisco a dizer que o Flamengo balança, porque precisa fazer receita com venda de jogadores. Mas a ideia inicial é segurá-lo. Beleza? Agora partiu o SBT, é isso mesmo. Sábado também está rolando um programa ao vivo, no mesmo horário, 1h da tarde. Você, se quiser me ver lá no SBT, é só ligar na TV a partir de 1h. Tamo junto. Valeu, galera. Fui!